compartilha essa live, deixa seu like aí nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, lá no Instagram, onde você quiser. E detalhe, compartilha com aquela pessoa que você não tá falando, com aquela pessoa que você tá brigado por alguma discussão, ou muitas vezes um orgulho que você tá tendo. Libera o perdão agora, porque o cristão de verdade não precisa esperar que a pessoa venha pedir perdão. Antes dela vir pedir perdão, ela já tá perdoada. Então faça a sua parte, em nome de Jesus. Ana, conta pra gente essa história forte aí, pra gente entender. Colocou uma pressão aqui, né? Brincadeira. Então, deixa eu pensar como eu começo, assim. Eu cresci num lar cristão, então eu nasci num contexto de igreja. Meus pais se divorciaram meu pai biológico e minha mãe se divorciaram quando eu era muito novinha e a minha mãe casou com um pastor. Então, eu cresci indo pra igreja e sendo filha de pastor. Ele era meu padrasto, mas eu tinha um relacionamento com ele de pai mesmo. Então, era filha do pastor. Tava em todas as reuniões, de domingo eu era correndo na igreja. E assim foi, mas eu cresci conhecendo a igreja, mas eu não conhecia Jesus, né? Que igreja que era? É que assim, eu era muito criança. Muito ruim se eu não lembrar o Não, nome. não, fica Pensei tranquilo. que era Eu uma não lembro específica. mesmo, Não, fica eu não tranquilo. lembro. Tá. E Mas desculpa, uma pergunta, mas você já era aqui de São Paulo? eu sempre fui de São Paulo, nasci em São Paulo. E aí eu sempre acompanhei, assim, meu pai e minha mãe. E até que chegou uma fase, assim, difícil, que foi quando eles começaram a passar por um processo de divórcio. E eu era muito próxima do meu padrasto, assim, a gente tinha um relacionamento de pai e filha mesmo. E então, pra mim, era muito difícil estar passando por de novo, tipo, nossa, meu pai tá indo embora. Ou, de novo, mais uma vez, eu vou ter que passar por um divórcio. Porque quando eu era criança, eu não sofri muito porque eu não entendia, né? Eu tinha 2 anos quando os meus pais se separaram. E aí, quando tudo isso começou a acontecer, eu tinha uns 10 anos. E pra mim foi muito difícil, porque eu tinha um relacionamento muito forte com o meu pai. E o que me pegou é porque quando você cresce, assim, dentro de casa com pastores, que você tá dentro, assim, dos bastidores, às vezes você vê um lado que a maioria das pessoas não vê, né? Então, meu pai tava sempre aconselhando casais, e aí às vezes começa a entrar coisas da igreja na sua casa. E eu era muito criança, eu não tinha maturidade pra entender as coisas. Então, na minha cabeça era tipo assim: nossa, tá acontecendo uma coisa muito ruim na minha vida e a igreja tá envolvida nisso. Então, a igreja não é algo bom, sabe? E eu lembro que eu falei pra minha mãe, tipo assim, eu não quero mais ir pra igreja, porque a igreja acabou com a minha família. E imagina você ouvir isso de uma criança, né? Minha mãe tava tipo assim. E nessa época foi muito difícil, porque eu comecei a passar por muitos problemas emocionais. Isso me trouxe muitos gatilhos. Então, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. E eu era muito nova, então minha mãe me levou para um psicólogo e tudo mais. Precisei passar com uma psiquiatra, e foi daí que veio o diagnóstico, que eu tava passando realmente por um processo de ansiedade. E eu tinha alguns sintomas da depressão também, e eu era muito nova. Então foi um contexto muito difícil pra mim, pessoal, mas pra minha família também, porque era tipo assim, eu era muito nova pra passar com psicólogo, precisei começar a tomar remédio, sabe? Então foi um período bem difícil. E nisso eu tava tipo assim, não quero saber de igreja, tipo, que minha família sempre continuou na igreja, mas eu ia obrigada, assim. Você via, tipo, como uma hipocrisia? Tipo assim, pô, estão aconselhando pessoas lá na igreja e aqui em casa é totalmente diferente. Não era muito nesse lugar, porque eu sempre falo que meu pai, pra mim, ele não era... O seu pai que era seu padrasto. Isso, eu vou chamar ele de pai Alê, que acho que Tá fica mais certo. fácil. Mas, pra mim, o pai Alê, ele não era um pastor só dentro da igreja. Eu conhecia meu pai pastor dentro de casa. Então, as maiores ministrações dele, as coisas mais fortes, eu nunca aprendi de altar. Foi dentro da minha casa. Isso que eu ia te assim. perguntar. A pergunta é essa, você falava assim, voltando um pouquinho. O seu conhecimento foi da igreja, mas você está respondendo agora. Foi muito dentro de casa. Foi. Então. Meu pai foi a primeira pessoa a me ensinar que eu tinha que ler a Bíblia, me falar de Jesus. Eu ouvi de Jesus a primeira vez pelo meu pai. E você pode compartilhar um pouquinho como é que ele dava esses ensinamentos? Era só através da leitura bíblica? Eu acho que sim, eu aprendi muito. O que você lembra? Claro. Eu aprendi muito com meu pai pelo exemplo mesmo. Então, muito mais do que ele sentar e falar: olha, você tem que ler a Bíblia. Eu tenho muitas memórias de acordar de manhã e tá todo mundo dormindo. E meu pai tava lá embaixo lendo a Bíblia, assim, sozinho. E ele tocava violão, ele louvava, né? Então, muitas vezes eu acordava, assim, escutando meu pai sozinho no sofá, tocando violão, assim, com o Senhor. Então, acho que
se responde essa pergunta. Pra mim, a maior forma que meu pai me ensinou foi pelo exemplo. E meu pai era uma pessoa muito, muito, muito amorosa. E esse, pra mim, era o maior, assim, nossa, meu pai ama Jesus. Porque ele ama as pessoas muito fácil. Tipo, eu tô brava com essa pessoa e meu pai não. Então, era tipo, tem algo diferente com ele, né? Então, eu acho que era nesse lugar do exemplo mesmo. Então, eu não levava muito pra esse lugar de hipocrisia, de... Ai, dentro da minha casa de um jeito e da igreja de outro. Mas eu via muito... As pessoas da igreja, muitas vezes, não sabiam o limite e entravam num lugar que elas não precisavam, entendeu? Então, como eu falei, eu era muito criança, então tinha muita coisa que eu não entendia, mas eu via muitas vezes a influência da igreja de uma forma negativa, assim, das pessoas mesmo, de coisas que eles não precisavam falar. Quando meus pais estavam se separando, tinha muito dos comentários de, nossa, eles estão se divorciando. E aí eu chegava na igreja, eu não me sentia confortável. Tudo isso fez eu me sentir, tipo... Muita fofoca, né? Exatamente. Nossa, eu tenho uma memória, assim, muito... que me marcou, que foi um dia que eu cheguei na salinha das crianças, assim, e aí todas elas levantaram e foram sentar em outra mesa. E aí uma das meninas falou assim, é porque a gente não anda com quem tá passando por divórcio. E na época eu não entendia, tipo... Meus pais estão passando por divórcio, por que tá acontecendo? E aí eu saí, tipo, chorando, e eu falei pra minha mãe, não quero voltar mais pra igreja. Tipo, foi nesse lugar. Então, era mais nesse sentido, entende? Não no sentido de que eu vi uma hipocrisia E dentro muitas da minha pessoas casa. podem estar passando por isso, Com certeza, inclusive. Porque eu acho que, como eu falei, eu conhecia a igreja, mas eu não conhecia Jesus. Então, as minhas expectativas nunca estiveram no Senhor. Então, era muito fácil você se frustrar. Porque as pessoas vão chegar, elas vão te machucar, elas vão falar uma coisa que você não vai gostar. E se o seu coração não tá em Jesus, você vai se machucar. Então, foi isso que aconteceu, né? O meu coração tava mais no contexto religioso e na igreja do que em Jesus. Então, acho que foi por isso que isso aconteceu. Mas E- os seus pais conversavam com você? Ó, a gente tá se divorciando ou não? Nem... Eu acho que pela idade, talvez eles não chegaram Eu nem não a lembro falar. muito, assim. Eu lembro do dia que meu pai falou, tipo, ó, eu e sua mãe, a gente tá se divorciando. Mas as minhas memórias, nesse sentido, são muito um borrão. Porque eu era muito nova. Eu não tenho muitas Mas memórias. até hoje você tem contato com seu pai. Então, a gente vai chegar lá. Ah, tá. Vamos lá. Spoilers. Brincadeira. Mas aí, basicamente, minha adolescência foi nisso, de tipo, não gosto da igreja, não quero saber de igreja. Tenho que ir o dia que minha mãe me obriga. E assim, eu ia obrigada mesmo. De eu chegar e eu tô sentada assim no louvor. E minha mãe, levanta, Ana Clara, levanta a mão. Não, eu não quero estar aqui. Eu vim porque você pediu, eu vou ficar assim. E quando você tava lá, realmente você tentava ao máximo, vamos falar assim, não escutar o que era dito. Não, eu não queria. Tava em conflito, né? Tava desgostosa. Totalmente, né? Pra mim era tipo, eu tô aqui porque minha mãe mandou e eu moro com ela, então tem que estar aqui. Mas não quero nem saber, sabe? E aí tudo isso começou no final de... Pulando alguns anos, né? No final de 2019 eu ia completar 15 anos. E aí meus pais já estavam separados e tudo. E meu pai ficou muito doente. E aconteceu que 5 dias, assim, antes do Natal, eu tava na casa de uma tia minha e eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido. E eu já tava nesse... O meu pai Alê, no caso, que era o meu padrasto, né? Eu já tava nesse contexto de, tipo assim, não gosto da igreja. Nossa, com várias crises de ansiedade, eu tomava remédio, eu não dormia direito. Então, pra mim, foi um momento muito, muito difícil. Nossa, eu imagino. Porque eu pensei, a única coisa boa que eu tinha na minha vida, tipo, era o meu Era a relacionamento sua com meu base, pai. né? E isso foi tirado de mim. Tipo assim, várias vezes eu tinha crise de ansiedade e eu lembro que eu vinha muito a voz do meu pai, assim, na minha cabeça. Tipo, filha, vai ficar tudo bem. E então, pra mim, foi tipo assim, a única coisa boa que eu tenho, entendeu? E isso acabou de sair. E eu lembro, assim, foi um dia que eu acho que eu nunca vou esquecer, né? O dia do enterro do meu pai, que minha mãe foi me buscar. E lá, eu chorava. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14. Faltavam 14. 3 meses pra eu fazer Já 15 tinha anos. alguma consciência, Uhum. assim. E eu orei assim pro Senhor. Falei, Deus, eu sei que eu não tô na igreja, nem nada disso, mas por favor, me leva daqui. Tipo, eu não quero viver sem o meu pai. E aí minha mãe, tipo, filha, não ora isso, não pede isso. E pra mim foi realmente uma crise de tipo, meu pai era a pessoa mais importante, era o que me ajudava a manter a minha cabeça de tipo, eu preciso continuar, eu tô fazendo isso pelo meu pai. E aí ele se foi. E foi. Eu acho que o que mais me impactou, eu falei isso pra minha mãe uns anos depois, eu falei,
a morte do meu pai foi um momento que ou eu ia desistir de tudo, ou eu ia pra cima, sabe? E aí, graças a Deus, foi o momento que eu tive realmente o meu encontro com Deus, porque foi em dezembro, o ano anterior da pandemia. E aí eu lembro que eu tava em casa, assim, já tinha passado meu aniversário de 15 anos, a gente já tava... Foi os primeiros 15 dias, assim, que você não podia sair, que era tipo, daqui 15 dias a gente vai voltar. Eu tinha acabado de mudar de escola, então eu tava em casa, naquele lugar, tipo, tanto fez, tanto faz. E aí eu lembro que uma tia minha, que todo mundo tem aquela tia da oração, do coque, que chegava em casa e eu ia pro meu quarto, que eu não queria ouvir revelação nem nada. E ela chegou pra mim e ela falou uma coisa muito forte, que ela falou assim, eu sei que você tá sofrendo, eu sei que seu pai se foi, mas agora você precisa decidir se você vai fazer alguma coisa pra honrar a memória do seu pai ou se você vai ficar nesse lugar pra sempre. E ela me falou uma frase que, tipo assim, no dia eu fiquei super brava, não queria mais falar com ela. Mas ela falou assim, eu me sentia muito sozinha, porque eu me afastei de todo mundo, eu não respondia mais às pessoas, eu vivia na minha bolha. E ela falou assim, você tá morta. Tipo, você tá morta viva. E defunto fede, as pessoas se afastam. E aí eu, tipo, nossa, ninguém mais faz parte da minha vida. Tipo, todo mundo foi embora. E me trouxe uma consciência, assim, no dia eu fiquei muito brava, ela saiu, foi embora... Mas eu fiquei pensando, tipo, aquilo ficou na minha cabeça. Abriu uma reflexão, né? Isso, e eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha relacionamento com Deus. Então eu queria orar, mas eu não sabia orar, tipo, eu não sabia como voltar, sabe? E aí eu lembro que eu peguei e toda vez que eu tava muito mal, eu escrevi uma carta pro meu pai. Sempre era uma forma que eu me expressava. E aí nesse dia eu falei assim, eu vou escrever uma carta pra Deus, como se fosse uma oração. E eu falava nessa carta, tipo, se você existe, se existe um propósito pra isso, me ajuda a ter vontade de viver. Me faz acordar e não tá triste porque eu tô acordada, sabe? Tira esse sentimento, porque eu não tinha vontade de estudar. Era, tipo, uma apatia muito grande. E eu escrevi nessa carta, tipo assim, me ajuda a ter vontade de viver, porque eu não sei fazer isso. Mas eu quero tentar pelo meu pai. Eu quero fazer algo bom com isso. E aí, eu lembro que eu tava no meu quarto, sozinha, e eu comecei a chorar. Muito, assim, tipo, foi uma das minhas primeiras experiências com o Espírito Santo no meu quarto, assim. E foi assim, sozinha eu tive um encontro com Deus no meu quarto. E aí eu lembro que... São as maiores. Sim, e eu lembro que a primeira coisa que eu senti de, tipo, nossa, tem uma coisa de diferente, foi porque depois desse momento eu tive muita vontade de ler a Bíblia. Tipo, eu saí eu parei de chorar, tipo, eu tava sozinha. E aí eu, tipo... quero muito ler a Bíblia, tipo, eu quero conhecer o que tá acontecendo. E aí eu mandei mensagem pra essa minha tia, eu falei assim, você pode me dar uma Bíblia? E aí eu pesquisei uma pregação no YouTube, por isso que eu acredito muito no poder das redes sociais, porque eu saí disso, e aí eu coloquei assim, pregações para jovens, que eu nem sabia pesquisar nada, e aí apareceu uma pregação do André Fernandes, a primeira, assim, e era o poder de recomeçar. E, nossa, foi uma pregação que me impactou muito, 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 muito. E aí eu assisti, eu chorava, chorava, chorava. E aí minha tia me deu uma Bíblia, e todo dia eu queria ler e tudo mais. Aí uma coisa que me ajudou muito, que foi fundamental, eu comecei a ir na igreja que minha mãe tava indo, dessa vez não mais obrigada. E, foi muito importante pra mim ter uma igreja local. Porque eu comecei a ser discipulada, e eu tinha muita fome, eu tinha muitas dúvidas. Então eu chegava, assim, no meu líder, e eu falava... por onde eu começo a ler a Bíblia? Aí ele falou, começa lendo Mateus. Aí eu ia ler Mateus, todo dia, ele me fazia mandar um devocional pra ele todo dia, pra ele e pra Bruna, que eram meus líderes na época, pra eles acompanharem que eu tava lendo a Bíblia. E eu, era o dia inteiro eu assim no WhatsApp. O que significa isso? Por que isso aconteceu? E como que faz isso? Então, ser discipulada e servir a minha igreja local foi muito importante pra mim nessa fase, assim, foi realmente... o que me ajudou. E aí eu tava nesse processo, já na igreja e tudo. E aí o pastor várias vezes falava sobre cura. E aí teve um dia, e eu nunca sentia, tipo, eu preciso ir lá. Chamava Evo. Era o nome da igreja. E aí nessa época, eu lembro que teve um dia que ele fez mais um apelo de cura, alguma coisa assim. E foi a primeira vez que eu me toquei, que eu falei... eu quero uma oração pelos meus problemas emocionais. Porque às vezes quando o pastor fala, eu quero orar por cura, você pensa o quê? Se eu tenho uma perna quebrada, se eu tô com dor de cabeça. Você não encara o seu problema emocional como algo que você pode receber uma cura também. E aí eu cheguei assim nele, toda nervosa, pedi pra ele orar por mim. Eu falei, eu tenho muito problema com ansiedade. E você pode orar por mim?
E na hora que ele orou, eu senti assim, foi como se a minha cabeça ficasse em silêncio. Eu falo, foi a primeira vez que minha cabeça ficou em silêncio na minha vida. E eu senti muita paz. E eu cheguei assim pra uma amiga minha e falei, meu, eu senti. Tipo, acabou, saiu de mim aquele peso, sabe? Então, foi muito isso, assim, a Você morte. teve fé também, né? Sim. Acreditou que aquilo era Sim. possível. Eu fui bem nervosa, assim, mas eu falei, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E foi assim, e nessa fase, a gente tava em pandemia, então tava todo mundo no celular, no TikTok, né? E eu comecei a compartilhar muito a minha rotina, tipo, eu começando a ler a Bíblia, as dúvidas, tipo, e tinha dia que eu tinha crise de ansiedade, que eu não tava bem, e eu falava, nossa, gente, essa semana eu tô muito mal, não tô tendo problema pra dormir. E isso conectou muitas pessoas, porque eu tava literalmente mostrando o meu processo. Hoje eu vejo que muitas coisas hoje eu não postaria, mas na época foi importante pra mim compartilhar, sabe? Sim. Porque aquilo me ajudava a prestar contas, querendo ou não, ter pessoas me Externalizar acompanhando. pro mundo, Sim, né? exatamente. Então, resumindo, mas não tanto, foi esse o meu processo, assim, de voltar e conhecer Jesus mesmo. Eu sou cristã desde que eu nasci, mas eu conheci Jesus nesse ano da pandemia. Hoje você tem um Jesus verdadeiro, Sim, exatamente. digamos assim.